Aos 73 anos, Harold Martinez pensava que sua maior aventura seria uma viagem nostálgica pela Route 66. Depois de 5 décadas consertando carros em Albuquerque, ele finalmente havia se aposentado e decidido realizar o sonho de percorrer a lendária estrada americana. Era para ser apenas uma jornada tranquila de despedida, observando paisagens que mudavam lentamente enquanto sua velha Chevrolet ronronava pelo asfalto rachado do Novo México. Mas quando o reflexo metálico entre os arbustos de sálvia chamou sua atenção, Harold não poderia imaginar que estava prestes a fazer a descoberta mais importante da história humana. O Cadillac Eldorado vermelho dos anos 1970 estava ali, meio escondido atrás de uma formação rochosa, como se estivesse esperando por ele. Estranhamente preservado depois de décadas no deserto impiedoso, com as portas destrancadas e um odômetro impossível que mostrava apenas 12.347 milhas. Mas foi o que Harold encontrou no compartimento secreto do painel que mudou tudo. Um dispositivo metálico coberto de símbolos desconhecidos, pulsando com uma luz própria e emitindo sons que pareciam tentar se comunicar com ele. O que Harold não sabia era que aquele objeto nunca havia sido registrado por nenhum governo na Terra, porque não era da Terra. Durante 50 anos, pelo menos 12 artefatos idênticos foram encontrados ao longo da Route 66 e misteriosamente desapareceram antes que pudessem ser estudados. Todos, exceto este. Harold descobriria que a famosa estrada havia sido inconscientemente construída sobre uma antiga rota de comunicação alienígena e que esses dispositivos serviam como beacons, enviando sinais para uma civilização que havia estado tentando reestabelecer contato conosco por décadas. Quando Harold tocou o artefato pela primeira vez, visões de mundos distantes invadiram sua mente. Ele viu uma raça de exploradores pacíficos que visitava civilizações em toda a galáxia, sempre esperando até que estivessem prontas para o primeiro contato. Os objetos eram um teste. Apenas quando uma espécie desenvolvesse curiosidade e sabedoria suficientes para encontrar e ativar toda a rede de comunicação, eles considerariam se revelar. E agora, uma nave-mãe estava se aproximando da Terra após uma jornada de décadas, esperando pelo sinal de que era finalmente seguro fazer contato oficial com a humanidade. Harold, um mecânico aposentado que só queria uma última aventura pela estrada, havia se tornado inadvertidamente o intermediário entre dois mundos. Mas ele não estava sozinho nesta missão. Com a ajuda do enigmático Professor Chen, um físico que havia dedicado anos investigando fenômenos inexplicados na região, Harold embarcou em uma corrida contra o tempo para encontrar e ativar os dispositivos restantes espalhados pela Route 66. Cada artefato descoberto revelava mais segredos sobre nossos visitantes cósmicos e sobre o destino que aguardava a humanidade. Mas Harold logo percebeu que sua escolha como mensageiro não havia sido coincidência. Havia algo em sua mente, em sua alma, que o tornava unicamente capaz de se conectar com uma inteligência vastamente superior, vinda das estrelas. A viagem simples de um aposentado se transformou na descoberta que redefiniria o futuro da espécie humana. E tudo começou com um carro abandonado que nunca deveria ter estado ali, guardando segredos que há meio século esperavam pelo homem certo, no momento certo, na estrada certa. Mas será que Harold conseguirá completar sua missão antes que seja tarde demais? E quando os verdadeiros proprietários desses artefatos finalmente chegarem à Terra, a humanidade estará pronta para descobrir que nunca esteve sozinha no universo? Harold Martinez tinha 73 anos quando decidiu fazer sua última viagem pela Route 66. Após décadas trabalhando como mecânico em Albuquerque, finalmente havia reunido coragem para realizar o sonho de percorrer a lendária estrada. Sua velha Chevrolet ronronava suavemente enquanto ele dirigia pelas planícies áridas do Novo México, observando as paisagens que mudavam gradualmente. O sol de dezembro estava baixo no horizonte, criando sombras longas sobre o asfalto rachado. Harold havia planejado cada parada da viagem, mas não esperava encontrar algo que mudaria sua vida para sempre. Foi quando avistou o reflexo metálico entre os arbustos de sálvia, cerca de 50 metros da estrada principal. Um Cadillac Eldorado vermelho, modelo dos anos 1970,
Estava meio escondido atrás de uma formação rochosa. Harold diminuiu a velocidade e estacionou no acostamento empoeirado. O carro parecia ter sido abandonado há muito tempo, mas estranhamente não apresentava os sinais típicos de deterioração que se esperaria de um veículo exposto ao clima desértico por décadas. A tinta ainda mantinha seu brilho original, e os pneus pareciam relativamente novos. Harold caminhou em direção ao veículo, sentindo uma curiosidade inexplicável crescer em seu peito. As portas do Cadillac estavam destrancadas, o que imediatamente chamou a atenção de Harold. Quem deixaria um carro como aquele aberto no meio do deserto? O interior estava surpreendentemente limpo e bem conservado, com os assentos de couro apenas levemente empoeirados. No painel, Harold notou algo inusual. Um compartimento secreto estava entreaberto, revelando um objeto que nunca havia visto em seus 50 anos de experiência com automóveis. Era um dispositivo metálico do tamanho de um livro, com uma superfície lisa e reflexiva que parecia pulsar com uma luz própria. Gravações em uma linguagem desconhecida cobriam suas bordas, formando padrões geométricos complexos. Harold pegou o objeto com cuidado, surpreso com seu peso. Era muito mais leve do que aparentava. Quando seus dedos tocaram a superfície, sentiu uma vibração sutil, quase imperceptível. O dispositivo emitiu um som baixo, semelhante a um zumbido eletrônico, mas com uma qualidade musical que fez Harold se lembrar das canções que sua avó costumava cantarolar quando era criança. Por um momento, teve a sensação de que o objeto estava tentando se comunicar com ele. Harold olhou ao redor do carro em busca de mais pistas sobre seu proprietário, mas encontrou apenas um mapa antigo da Route 66 no banco traseiro e algumas moedas antigas no porta-luvas. Enquanto examinava o veículo mais detalhadamente, Harold notou que o odômetro mostrava apenas 12.347 milhas, um número impossível para um carro daquela idade. Mais estranho ainda, a placa de identificação do veículo estava completamente em branco, como se nunca tivesse sido registrada. Harold decidiu levar o objeto consigo, planejando pesquisar sobre ele quando chegasse à próxima cidade. Ele fotografou o Cadillac de vários ângulos com seu celular antigo e anotou a localização exata em um caderno amassado que sempre carregava no bolso. Algo lhe dizia que aquela descoberta era mais importante do que poderia imaginar, e que sua vida tranquila de aposentado estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Na pequena cidade de Tucumcari, Harold decidiu parar em um motel de beira de estrada para passar a noite. O objeto misterioso estava guardado em uma mala velha no banco de passageiros de sua Chevrolet, mas Harold não conseguia parar de pensar nele. Depois de se instalar no quarto simples mas limpo, ele colocou o dispositivo sobre a mesa de madeira e o examinou sob a luz fluorescente. Os símbolos gravados pareciam mudar sutilmente dependendo do ângulo da luz, criando ilusões ópticas que faziam Harold questionar sua própria visão. Ele tentou ligar para seu sobrinho Marcus, que trabalhava com tecnologia em Phoenix, mas não havia sinal de celular no motel. Durante a noite, Harold foi acordado por um som estranho vindo da mesa. O objeto estava emitindo uma melodia complexa, quase como se fosse uma caixa de música eletrônica tocando uma canção de outro mundo. A luz que pulsava em sua superfície havia se intensificado, projetando padrões geométricos no teto do quarto. Harold se aproximou cautelosamente e notou que o dispositivo estava mais quente que antes, mas não de forma desconfortável. Era como segurar uma xícara de chá morno. Quando tocou novamente sua superfície, imagens fugazes piscaram em sua mente. Paisagens alienígenas, estruturas arquitetônicas impossíveis e seres de luz dançando entre as estrelas. Na manhã seguinte, Harold acordou sentindo-se estranhamente renovado, como se tivesse dormido melhor do que em anos. O objeto havia voltado ao seu estado original, silencioso e sem brilho. Durante o café da manhã no restaurante anexo ao motel, Harold conversou com Dolores, a proprietária local, sobre sua descoberta. Ela ouviu atentamente enquanto ele descrevia o Cadillac abandonado. Mas quando mencionou o objeto, sua expressão mudou completamente. Dolores se inclinou sobre o balcão e sussurrou que, durante os anos 1970, havia rumores sobre avistamentos de OVNIs na região
e que algumas pessoas haviam encontrado objetos estranhos que depois desapareciam misteriosamente. Dolores contou a Harold sobre um homem chamado Professor William Chen, um físico aposentado que havia se mudado para a região há 15 anos especificamente para investigar os fenômenos inexplicados da área. Chen vivia em uma cabana isolada cerca de 30 quilômetros ao norte de Tucumcari, rodeado por equipamentos científicos que ele havia acumulado ao longo de décadas de pesquisa. Segundo Dolores, o professor estava sempre interessado em examinar qualquer objeto anômalo que as pessoas encontrassem no deserto. Harold sentiu que finalmente havia encontrado alguém que poderia ajudá-lo a entender o que havia descoberto, e decidiu procurar Chen antes de continuar sua jornada. O caminho até a cabana do professor Chen era uma estrada de terra empoeirada que serpenteava entre formações rochosas vermelhas e campos de cactos. Harold dirigiu devagar, prestando atenção às instruções rabiscadas que Dolores havia lhe dado em um guardanapo. Quando finalmente avistou a cabana, ficou impressionado com a quantidade de antenas, painéis solares e equipamentos científicos espalhados pelo terreno. Chen era um homem asiático de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam analisar Harold desde o momento em que desceu do carro. Antes mesmo que Harold pudesse explicar o motivo de sua visita, Chen apontou para a mala que ele carregava e disse: "Você encontrou um dos artefatos, não é mesmo?" O professor Chen convidou Harold para entrar em sua cabana, que se revelou ser um verdadeiro laboratório científico. As paredes estavam cobertas com mapas da região, fotografias de objetos não identificados, gráficos complexos e equações matemáticas rabiscadas em lousas. Chen explicou que havia dedicado sua aposentadoria a investigar uma série de anomalias que ocorriam ao longo de um trecho específico da Route 66, entre Albuquerque e Amarillo. Segundo suas pesquisas, pelo menos 12 objetos similares ao que Harold havia encontrado foram descobertos na região nas últimas 5 décadas, mas a maioria havia desaparecido misteriosamente antes que pudessem ser adequadamente estudados. Chen acreditava que esses artefatos eram de origem extraterrestre e que a Route 66 servia como algum tipo de corredor de energia ou portal dimensional. Quando Harold mostrou o objeto a Chen, o professor ficou visivelmente emocionado. Ele colocou o dispositivo em uma mesa especialmente equipada com sensores e instrumentos de medição. Imediatamente, todos os equipamentos eletrônicos da cabana começaram a registrar leituras anômalas. Chen explicou que o objeto emitia radiação eletromagnética em frequências nunca antes registradas pela ciência humana, além de gerar um campo gravitacional microscópico que desafiava as leis da física conhecida. O mais impressionante era que o dispositivo parecia estar tentando estabelecer algum tipo de comunicação, emitindo padrões de sinais que seguiam uma lógica matemática complexa. Chen havia desenvolvido um programa de computador para tentar decodificar essas mensagens, mas ainda não havia conseguido resultados conclusivos. Durante os 3 dias seguintes, Harold permaneceu na cabana ajudando Chen com suas pesquisas. Juntos, eles descobriram que o objeto respondia à presença humana de maneiras diferentes, dependendo da pessoa que o tocava. Com Harold, o dispositivo parecia mais ativo e comunicativo do que com Chen, sugerindo algum tipo de compatibilidade específica. Chen teorizava que certas pessoas poderiam ter uma predisposição genética ou neurológica que as tornava mais sensíveis aos sinais emitidos pelos artefatos. Eles também notaram que o objeto se comportava diferentemente em horários específicos do dia, tornando-se mais ativo durante o nascer e o pôr do sol, momentos em que a radiação solar criava condições atmosféricas particulares. Na terceira noite, algo extraordinário aconteceu. Harold estava sozinho com o objeto quando ele subitamente se ativou de forma mais intensa do que jamais havia feito. A sala inteira foi banhada por uma luz azulada pulsante, e Harold começou a receber imagens mentais vividas que pareciam ser memórias de outra civilização. Ele viu uma raça de seres tecnologicamente avançados que haviam visitado a Terra há milhares de anos, deixando para trás uma rede de dispositivos de comunicação enterrados ao longo de rotas específicas que mais tarde se tornariam estradas humanas importantes. A Route 66, descobriu Harold através dessas visões,
havia sido inconscientemente construída sobre uma dessas antigas rotas de comunicação alienígena. Os objetos serviam como beacons, enviando sinais para uma nave-mãe localizada em algum lugar do sistema solar exterior. Quando Chen retornou e encontrou Harold em estado de transe, conectado mentalmente com o dispositivo, o professor imediatamente documentou tudo o que pôde observar. Harold permaneceu nesse estado por quase 2 horas, absorvendo informações sobre tecnologia alienígena, história galáctica e o propósito dos artefatos na Terra. Quando finalmente retornou à consciência normal, Harold estava fundamentalmente mudado. Ele agora compreendia que sua descoberta fortuita do Cadillac abandonado não havia sido coincidência. Ele havia sido escolhido para servir como intermediário entre a humanidade e uma civilização que havia estado tentando restabelecer contato conosco por décadas. O peso dessa responsabilidade era esmagador. Mas Harold sentia uma estranha sensação de propósito que nunca havia experimentado em seus 73 anos de vida. Chen e Harold trabalharam juntos para desenvolver um plano de ação. Baseando-se nas informações que Harold havia recebido durante sua conexão com o artefato, eles identificaram as localizações aproximadas dos outros dispositivos ao longo da Route 66. Chen havia documentado muitos dos locais onde objetos similares haviam sido encontrados no passado, e agora eles entendiam que esses pontos formavam um padrão geométrico preciso que funcionava como uma antena gigantesca. Harold se sentia compelido a visitar cada local, não apenas para encontrar os dispositivos restantes, mas para ativá-los em uma sequência específica que restabeleceria a rede de comunicação completa. Chen insistiu em acompanhá-lo nessa jornada, trazendo seu equipamento científico portátil para documentar cada descoberta. A primeira parada foi perto de Santa Rosa, onde Harold sentiu uma atração magnética inexplicável em direção a uma área específica do deserto. Eles encontraram um segundo artefato enterrado a apenas alguns centímetros da superfície, como se estivesse esperando para ser descoberto. Este dispositivo estava mais danificado que o primeiro, mas ainda funcionava quando Harold o tocou. Chen registrou que, quando os 2 objetos eram colocados próximos um do outro, eles criavam um campo de energia sincronizado que fazia seus instrumentos enlouquecerem. Harold experimentou visões ainda mais intensas, mostrando-lhe a urgência da missão. A nave-mãe alienígena estava se aproximando da Terra após uma jornada de décadas, esperando receber o sinal de que era seguro fazer contato oficial com a humanidade. Ao longo das 2 semanas seguintes, Harold e Chen encontraram mais 4 artefatos em locações precisas ao longo da Route 66. Cada descoberta trazia novas revelações sobre a civilização que havia criado esses dispositivos. Harold aprendeu que eles eram exploradores pacíficos de uma galáxia distante, que haviam visitado centenas de mundos ao longo de milênios, sempre esperando até que as civilizações locais estivessem prontas para o contato. Os artefatos serviam como um teste. Apenas quando uma espécie desenvolvesse suficiente curiosidade, tecnologia e sabedoria para encontrar e ativar a rede completa, eles considerariam fazer contato aberto. A escolha de Harold como intermediário não havia sido aleatória. Sua combinação de experiência prática, idade e abertura mental o tornava um candidato ideal. Quando finalmente ativaram o último artefato perto de Amarillo, Texas, a rede completa entrou online pela primeira vez em mais de 50 anos. Harold sentiu uma conexão mental com algo vastamente inteligente e benevolente no espaço profundo. Através dessa conexão, ele transmitiu uma mensagem em nome da humanidade, expressando nossa curiosidade sobre o universo e nossa disposição para aprender com civilizações mais avançadas. A resposta veio na forma de coordenadas específicas e um tempo, 3 meses no futuro, quando representantes dessa civilização pousar, iam discretamente em um local isolado do deserto para um primeiro encontro oficial. Chen documentou meticulosamente toda a comunicação, sabendo que seria necessário convencer autoridades governamentais sobre a realidade da situação. Harold retornou à sua vida em Albuquerque, mas estava permanentemente mudado pela experiência. Ele trabalhou com Chen e, eventualmente, com cientistas e diplomatas do governo para preparar a humanidade para o primeiro contato oficial. O Cadillac abandonado que ele havia descoberto
Eles descobriram mais tarde pertencera a um pesquisador do governo que havia encontrado o primeiro artefato nos anos 1970, mas que havia morrido antes de poder completar sua missão. O carro havia permanecido no deserto como uma espécie de memorial, protegido por tecnologia alienígena até que a pessoa certa o encontrasse. Harold frequentemente refletia sobre como uma simples viagem de aposentadoria havia se transformado na descoberta mais importante da história humana, e como às vezes as maiores aventuras da vida chegam quando menos esperamos.